enquanto muita gente fala de festa, alegria e encontros, tem pessoas que estão tentando apenas respirar fundo e atravessar esse período. Tem gente lidando com uma cadeira vazia à mesa, com uma ausência recente ou com um ano difícil que deixou marcas. E tem gente lidando com a sensação de que não está tudo bem, mesmo quando todo mundo espera que esteja. Eu sou a Valéria Luz, sou farmacêutica e há mais de 20 anos eu acompanho de perto como as emoções não elaboradas e não compreendidas impactam o corpo, a saúde e a vida das pessoas. E aqui no Podlight a gente acredita que saúde não é só o que aparece no exame, é o que a gente carrega por dentro. O episódio de hoje é um convite ao acolhimento. Vamos falar sobre luto, sobre vida e sobre datas comemorativas, especialmente o Natal. Um tema sensível, necessário e profundamente humano. E para essa conversa eu convidei a psicóloga Angélica Queiroz, uma especialista que vai nos ajudar a compreender por que a dor aparece e como ela se transforma e como a gente pode lidar com ela no decorrer dos anos. Se esse episódio faz sentido para você, saiba que você não está sozinho. Vem comigo que estamos prontos aqui para começar. Angélica, seja muito bem-vinda. Obrigada. Que bom te receber pelo convite, aqui. Valéria. Espero que tenhamos ótimas reflexões aqui e que seja o início de outras também, né? Com certeza. A gente às vezes pensa que esse tema é um tema triste, que as pessoas não gostam de falar, mas é um tema que quanto mais a gente fala, mais a gente entra em contato, a gente percebe que pode ser que a gente não precise para agora. Mas pode ser que outra pessoa que está do nosso lado esteja precisando. A gente sempre lembra de alguém ou de um fato que nos remete ao tema. Com certeza. Né? E falar de luto não é falar de morte ou só de dor. É falar de vida. Para a gente se preparar para aquilo que é certeza. Dia na nossa vida, né? Que é a única certeza que todos temos, né? A única certeza. Eu fico muito impactada mesmo com esse assunto, porque agora, há pouco tempo, menos de 2 meses, preparando ali a minha árvore de Natal, eu postei e algumas meninas no grupo que eu participo falaram assim, ai, que delícia, né, já montando Natal e tal. E uma pessoa que estava por perto falou assim, odeio Natal. E aquilo me deixou triste, assim, né? Porque eu falei, nossa, por quê? Daí ela falou assim, é uma época muito triste pra mim. E isso me fez refletir exatamente nisso, né? Eu falei, não é pra todos mesmo, né? Uhum. Que tá todo mundo alegre. E muitas vezes a gente quer cobrar isso, esse sentimento de alegria de todo mundo, né? Mas não é pra todos. Com certeza tem muitas pessoas ultrapassando aí uma fase e que muitas vezes, como você falou, né, tá precisando ouvir uma palavra de tipo, tá tudo bem, você pode sentir. E é um momento que a gente entra em contato com muita gente da família, pessoas que às vezes querem falar no assunto e outras pessoas que não querem falar do assunto. Sim. Pessoas que nos remetem a lembranças boas e pessoas que nos remetem a lembranças ruins, a algo que não ficou muito bem resolvido em algum momento, a algo que foi planejado e de repente, ininterruptamente, o sonho que você tinha em passar o Natal de uma maneira foi ali, caiu por terra, né? E agora, como é que vai ser toda aquela programação? Sim. Né? Vai deixar de existir? Mas e para quem fica? E para aquelas crianças que vêm? O que aquele momento representa? Porque ele vai deixar de ser comemorado para você? Mas e quem veio? E assim, são crianças, são netos, são primos, para aquelas pessoas que querem continuar a vida de outra forma, que é dando significado. Né? Quando a gente fala da perda de alguém, o luto é um processo que ele é iniciado com a perda, mas ele vai ser iniciado e ele não vai acabar. Ele vai acabar, a dor é que vai se transformar, mas ele vai acabando conforme você vai vivenciando as experiências. Mas como dar conta daquela dor? E muita gente não tem a consciência de que o luto não é só
a morte, né? Você falou aqui que Isso. é a morte, mas falar de luto é falar de vida, né? Sim. Mas que muitas vezes o luto não é exatamente apenas relacionado à morte, né? Ele é um Explica isso para nós. rompimento de laço, né? Então, às vezes, até eu estava dizendo para você, como é que eu entrei em contato com essa experiência do luto? Por que que eu entrei junto a especializações e a formações buscando esse assunto? Isso. Né? Quando eu estava na faculdade, eu conheci uma amiga e ela estava passando pelo processo de luto. E ela estava em sofrimento. E eu vendo ela em sofrimento e ela querendo ajudar as pessoas que estavam no processo de luto, eu chegava a pensar: você não dá conta do seu luto, como que a gente vai ajudar as pessoas? E era pandemia na época. Aí eu fui. Ela falou: não, eu quero ajudar as pessoas porque é o meu propósito ajudar as pessoas. Aí eu falei assim: então eu vou te ajudar com o seu propósito. E aquele propósito dela virou missão também para mim. Eu fui entender o que era aquilo, né? Nós montamos o grupo de luto durante a pandemia e lá nós tínhamos pessoas que perderam pessoas por razões diversas, que não foram só Covid, mas foram perdas significativas também, algumas perdas em decorrência de Covid ou outras perdas em decorrência de algo que não tinha nada a ver com a Covid, mas que veio depois, e aí a pandemia já era algo que trazia aquele sentimento onde as pessoas sentiam falta de rede de apoio, porque elas perderam também a função, muitas perderam o emprego, muitas perderam pessoas que não estavam relacionadas a ela, muitas perderam o sentido da vida, porque passaram a ficar em casa, o trabalho mudou, o trabalho começou a ser próximo das pessoas da família. Então, como é reorganizar isso tudo? Muitas perderam o relacionamento por conta de ficar só em casa, né? Aí, naquele momento, eu fui perceber que o luto era uma reconexão. Eu acho que essa é a palavra, porque você precisa reorganizar tudo. É a mesma coisa que você pegar o seu armário, tirar tudo que tem dentro e ver aquilo que realmente importa. O que eu vou usar para minha nova vida? Então, o que eu vou carregar nessa mala? Né? Eu posso carregar coisas que eu não uso mais e eu posso carregar coisas que sejam leves, que me dê força para esse novo caminho, o que vai me sustentar. E pode ser totalmente diferente daquilo que eu era, né? É uma busca de uma nova identidade. Então, o que é um luto? Não é só perder a pessoa. Ele vai sair da perda do real, daquilo que é concreto, e ele vai para uma reconexão com a pessoa que é um símbolo daí para você. Ele deixou de existir? Deixou de existir completamente, deixou de existir concretamente, né? Então, não tem mais ali em carne, em pele e osso. Fisicamente. Mas como você fala que a pessoa não existe mais dentro de você? Como que você vai falar que a pessoa não existe? O que existe é aquilo que ela te ensinou a ser, aquilo que ela te ensinou a fazer, aqueles conselhos que ela te deu, o jeito de ser, o jeito de falar, o cheiro, né? Que a gente às vezes sente um cheiro e fala: nossa, isso me remete a quando ele fazia um café para mim, ou quando a gente saía para comer uma pizza, ele pedia o sabor da pizza portuguesa. Eu sempre comia, mas eu nunca gostava, então eu não sei nem que sabor de pizza mais eu gosto. Então, quem sou eu agora, sem o olhar, né? Porque o que a gente perde quando a gente perde uma pessoa é o olhar. E quando a gente se vê no olhar da pessoa, a gente se vê a gente. Então a morte, né, o luto é isso. O que ele remete? Qual que é a principal dor que ele traz? A minha dor, a dor da minha perda, a dor da minha morte. Se acontece isso, se é assim que acontece, o que eu estou fazendo da minha vida? Então esse é o momento da gente repensar para reorganizar. E acho que tem pessoas que entram num desespero até, né? Acho que quando... Porque o relacionar-se com alguém, no caso assim, que você vai, ou que você perde, é justamente essa
você se entender ali enquanto você tem essa pessoa. Se for mãe, se for pai, se for filho, que eu acho que é uma dor mais ainda importante, assim, enfim, da perda de um filho, porque você não se imagina sem aquela pessoa, né? E quando você perde a pessoa, esse luto de você ter que aprender a viver sem. Como que é eu viver agora sem a pessoa que eu amo, sem o meu amor, sem a... O processo ele se torna mais ou menos complicado dependendo de como acontece essa perda, né? Se a perda acontece abruptamente, é um luto inesperado. Mas quando o luto ele é antecipado, é o luto antecipatório, quando você recebe o diagnóstico de uma doença, quando você percebe que a pessoa está se desconectando, né? O que você vai fazer daquele momento que foi descoberto, que você teve o diagnóstico, até a hora da partida dessa pessoa? Se desconectando, você diz num caso de Alzheimer, assim? Também, né? Se desconectando, às vezes a pessoa está internada e ela foi entubada, né? Então você tem a chance de ter uma conversa antes. Como é que ela quer o processo dela depois? Como é que ela quer ser lembrada? Né? Você precisa respeitar o quê? Você tem chance de conversar, de perguntar aquilo que você queria saber sobre você mesmo? Ou sobre ela? Ou de perguntar como é que foi que realmente algo aconteceu para você poder fazer uma despedida melhor com ela? E deixar de ter aquela dúvida, de ter uma oportunidade de fazer uma boa passagem. Né? Tem muitos relatos que trazem que feliz daquela pessoa que tem alguém do lado nesse momento da partida. Porque antigamente as partidas aconteciam dentro de casa. É verdade. Né? Olha, ele está lá, não está bem, pode ir visitar. Fica em casa né? camado. E aí ficava todo mundo aguardando volta, aquele sim. momento. Hoje em dia, a morte ela é muito terceirizada. Então, ela foi internada, deixou lá, não tá bem, deixa lá, os médicos já pediram para ir se despedir, mas é um momento que a pessoa fica lá, com quem? Ela vai ter alguém ali do lado para se despedir naquele momento? Ou vai ser um momento gélido, sem ninguém? É triste pensar assim. É muito triste pensar assim. Então, o interessante é a gente entender que se a morte é uma certeza, eu não preciso apenas do diagnóstico para eu entender que eu preciso viver um luto antecipatório. Eu posso começar já a fazer um programa daquilo que eu quero para mim, daquilo que eu quero para minha família, para que tudo seja mais leve, né? Porque quanto mais amor eu tenho por aquela pessoa, maior vai ser minha dor. Só que se o amor é o remédio para aquele momento, ele também vai ser o remédio para o meu processo depois. O remédio é o mesmo, é como uma vacina. Entendeu? Quando você diz isso, você quer dizer assim, que então eu tenho que viver da melhor forma, eu tenho que viver entregando ali em vida aquilo que mais é precioso, que é o amor? Aquilo que é mais precioso para a pessoa. Ou para vocês, para as pessoas da relação. Se naquele momento ela precisa de comer uma comida que ela goste, mesmo que ela seja impedida, né? Dependendo das circunstâncias, é possível. É possível beber um vinho que ela queira, é possível fazer uma viagem que ela queira, com as pessoas que ela queira estar, né? Sabendo que aquele momento pode ser a última viagem, pode ser uma viagem de despedida, né? Aí é o nome que a pessoa queira dar. Né? Muitas pessoas falam assim, eu tô vendo que ela tá sofrendo. Tá doendo demais. E aí, naquele momento, você tá recebendo um monte de mensagem, de oração, de pessoas que estão ali em pensamento positivo. E quando a dor é muito grande de você ver aquela pessoa, acho até que você deva conhecer pessoas que falam assim, nem fala nisso agora. Porque eu penso assim, eu tenho medo dela morrer. Não, nem fala nisso, não pensa nisso agora. Né? Você não deve pensar assim. Então, são muitas coisas que as pessoas vêm e falam pra gente nesse momento, né?
que ajudam e coisas também que atrapalham. E no momento da morte, você também escuta absurdos. Você escuta de que, você perdeu um filho, mas você tem outro filho. Você perdeu sua mãe, mas logo, logo isso passa, ela já estava mais de idade mesmo, já estava na hora, já estava sofrendo. E agora você vai ver, daqui a um ano, né, daqui a alguns meses, você já não está nem pensando nisso mais. Mas não, aquilo ficou para você de uma forma que você não se reconhece. E é importante a gente falar desses sintomas quando a gente não se reconhece nisso, porque é um processo que não é com todo mundo que acontece. Ele acontece de uma forma individual e singular para cada pessoa, dependendo de quem você perde. Sim. Né? Dá um exemplo. Tem pessoas que sentem tanta dor física que não conseguem levantar da cama. Não conseguem tomar um banho. Não consegue comer, não consegue sair de casa, não consegue ouvir uma música, não consegue olhar fotos. E já tem outras pessoas que se apegam às fotos, se apegam a memórias, se apegam em falar. Mas quando ela fala, com quem que ela vai falar? Tem gente que tem com quem falar. Tem gente que não tem com quem falar, porque às vezes a família não quer mais tocar no assunto. E aquilo passa a ser um peso, porque ela quer viver o luto dela de um jeito e outras pessoas da família ou outros amigos não querem que ela viva o luto daquela forma. E isso dói mais, porque você precisa entrar em contato com essa dor, entrar em contato com essa memória, né? A hora que você vai arrumar as coisas da pessoa que se foi, será que aquele momento é o momento mais certo que você quer arrumar? Que você quer mexer naquilo? E todo mundo fica falando, não, já pega, já arruma, já doa, já leva, já dá um fim nisso. E para certas pessoas, não acontece dessa forma. Não, eu não quero que mexa. E precisa ser respeitado. Porque para ela, ali é um memorial, onde ela sente o cheiro da pessoa, onde ela revive momentos com a pessoa. E se para ela aquilo é saudável, para ela aquilo faz bem, não tem problema nenhum. Mas na psicologia existe esse lugar de fazer bem? E se faz bem, por quanto tempo? Porque eu já vi casos assim de pessoas que carregam, né? Parece que querem carregar esse peso desse memorial por muitos anos. Olha só, aí tem pessoas que já são pesadas por si, sem o luto. Acontece o luto, a pessoa vai ficar mais pesada. A pessoa já é inflamada, vai ficar mais inflamada. Entendi. A pessoa é neurótica, ela é preocupada, vai se tornar uma pessoa mais preocupada. E dependendo de como ela perde essa pessoa, se é uma morte muito drástica, ela vai ficar preocupada com os filhos. Ela não vai querer que os filhos vão à praia, porque tem medo do filho entrar na água. Ela vai achar que o avião vai cair. Entendi. Ela vai achar que sempre o pior pode acontecer. Né? É aquela pessoa que ela é apegada às pessoas que estão em volta dela. Então ela já é mais pesada, já carregava aquilo de um jeito, ela vai se transformar, porque neste momento de desespero, ela se torna mais do que tudo dela se torna mais inflamado, né? Piora. Entendi. Entendeu? Então ela se desintegra mais. Então, como é que ela vai se integrar? Se ela tem ao lado dela pessoas que conseguem entender a situação dela, que suportam entender, né? Porque às vezes a pessoa também não suporta. Ela vai ter um acompanhamento de uma rede de apoio. Caso contrário, quando ela não tem um acompanhamento de uma rede de apoio, ela não consegue sair daquela situação, passou 6 meses e ela se vê numa situação de disfuncionalidade, aí é o momento de se pensar é só uma tristeza? É uma depressão? O que podemos fazer? Porque aí, sim, é hora de a gente entrar com algum medicamento que ajude a pessoa. Se precisar, não tem como, tem que entrar. Mas é preciso entender que a tristeza faz parte do luto. Não é a depressão que faz parte do luto, é a tristeza a princípio. E como lidar com essa tristeza é um processo que vai te tirar do luto, lidando e entrando em contato com isso. Essa pessoa que super valoriza assim, o luto e quer, no caso, por exemplo, se manter nessa questão lugar. Nesse lugar, é também a pessoa que se culpa por
Por estar feliz, por exemplo, na época do Natal, e de falar assim, eu não posso, porque se, vamos supor que foi uma perda de um cônjuge, se ele estivesse aqui, eu estaria, mas como ele não está, eu não posso estar feliz. É essa pessoa também que se culpa? Normalmente é essa pessoa que se culpa, né? Eu acho que depende muito de como foi a relação dela com essa pessoa durante a vida. Voltando a falar, existem relações muito simbióticas, que quando a pessoa falece, a outra meio que se perde. E ela não tem o olhar dessa pessoa e ela também não tem o olhar da família. Então ela já era uma pessoa que exigia um certo contato do filho, o filho já não dava muita bola porque sabia que a mãe é uma pessoa mais dengosa. E aí, como é que ela vai fazer? Né, nessa situação, os mais velhos normalmente buscam essa forma para chamar um pouco a atenção. Mas chamar a atenção é a busca do olhar que ela não tem normalmente, né? Ela não tem mais o olhar do marido que estava ali naquele lugar com ela. Então, como reestabelecer um novo laço em outro lugar? Descobrir o quê? O que eu posso fazer? Será que uma reunião com amigas? Será que uma reunião da igreja? Né? Tudo vai depender do ciclo de vida que essa pessoa está. Se ela ainda trabalha, no trabalho, como ela se pronuncia? Se ela é uma pessoa que trabalha numa ONG, como que ela vai fazer para ajudar o próximo, para se ajudar? Porque isso é uma troca. Eu ajudo a outra pessoa e automaticamente eu vou receber uma ajuda afetiva em troca, né? Então, isso é que não tem preço, isso não se compra, isso é doação. E as pessoas, quando se encontram, assim, muitas vezes elas não querem também, né? Como você falou, assim, não é nem só de se fazer sei lá, de dengosa, não era isso essa palavra que eu queria usar. Mas não é só, é de não querer sair desse lugar mesmo, uma porque daí dependência como tá emocional, recebendo né? E existe também um ganho secundário. Isso, agora tá eu recebendo estou atenção, viúva e eu preciso da atenção dos meus filhos que eu não tinha antes, ou eu tinha, mas agora eu preciso mais, né? De tudo como a família, a célula familiar, né? Toda essa atmosfera familiar funciona. Isso é o que vai dizer se o processo vai ser mais doloroso ou menos doloroso. É comum essas pessoas que estão enfrentando o luto, que estão passando por essa situação, não querer, nesse caso aqui das confraternizações, das festas, não querer se reunir, né? E participar de ceias, encontros familiares, enfim. Isso é fuga ou pode ser um autocuidado, uma autodefesa? Olha, tem várias coisas que podem acontecer. Acho que a gente precisa analisar a nossa sociedade, né? Se a pessoa vive numa cidade menor, numa cidade maior. Quando ela vive numa cidade menor, a sociedade espera que ela vista a roupa preta, não passe mais batom, não saia mais de casa, só pode ir na igreja, não pode fazer nada, não pode frequentar nenhum outro círculo. É verdade, existe isso, Existe isso. Se é um grande centro, as pessoas, na outra semana, a pessoa já esqueceu, a vida seguiu. Então, às vezes, a pessoa até está precisando de uma ligação. E o que acontece nesse momento? Eu não vou ligar porque eu não quero incomodar. Eu não liguei não, porque eu acho que ela... vai achar que eu estou invadindo. Vai achar que eu estou invadindo. E às vezes a pessoa acha mesmo. Mas a gente precisa entender que invadir é quando a pessoa chega sempre com aquelas palavras absurdas, ou querendo falar demais, ou querendo falar como foi para ela. E nesse momento a pessoa não quer ouvir, ela quer ser ouvida. Então é importante estar ao lado da pessoa. O luto é presença, exige presença. Não exige palavra, exige às vezes um aperto de mão, às vezes um abraço. Mas quanto menos
palavras você proferir neste momento, melhor vai ser para a pessoa, porque aquele momento é um momento que se torna muito confuso para ela. Então, são dores físicas, são confusões cognitivas. Então, pode acontecer da pessoa querer atravessar a rua e não olhar para atravessar a rua, estar dirigindo e não olhar o semáforo e passar no semáforo vermelho. Porque tá tão bagunçada a cabeça ali, né? Está num momento tão anestesiado, eu acho que fica com essa confusão mental mesmo, né? Então, e às vezes a gente acha assim, né? Olha, eu vou fazer o podcast, tudo, nós vamos falar sobre isso. E às vezes a pessoa está passando sobre isso. Está passando por isso, né? E aí ela escuta e fala, então quer dizer que o que eu tô sentindo é o que o luto traz? É isso que eu tô sentindo? Porque eu tenho vergonha de falar para as pessoas que eu fico confusa, que eu não sei mais ir ao banco sozinha. Antes, eu tô me perdendo nas ruas. Então, isso faz parte do processo do luto. Então, Olha é importante a que pessoa saber, para ela entender que a dor dela é uma dor que ela pode compartilhar com outras pessoas. E como compartilhar com as pessoas se em casa ela não pode falar porque ninguém quer falar? Os amigos já cansaram de ouvir. Então, ela tem que buscar um ambiente que seja seguro para ela, Sim. ou em terapia, ou em grupos terapêuticos. Porque às vezes, como você falou aí, às vezes as amigas vão querer falar e não ajudam, né? Não como ajuda. Você deu o exemplo, né? Às E a vezes gente a tá pessoa quer falando falar do que ela passou. de um luto que dói. E existem lutos que não doem. Existem lutos que a gente escuta assim, como foi para você? Olha, para mim foi uma libertação. Porque eu vivia num relacionamento tóxico. Eu escutei isso de uma pessoa. Entendeu? E não é de uma pessoa que a gente escuta. A gente escuta isso de várias pessoas. E esse luto é um luto que dói. E dói muito. Porque a pessoa fala, puxa vida, eu não posso falar. Porque é como um luto não reconhecido. Eu não posso contar que eu estou me sentindo livre. Porque ninguém vai entender, vão achar que eu sou louca. Né? Eu não posso contar que eu quero sim sair. Que eu quero sim viajar com as minhas amigas. Eu não posso contar. Ou até, a gente está falando aqui de mulheres, né? Mas tem homens também que estão em situação onde ele já se via sozinho, já se via em solidão. Às vezes já era viúvo, né? Uma vez, aí casou de novo, enviuvou de novo. Então, tem pessoas que passam por diversos lutos na vida. E cada luto é de um jeito. Mas como eu falei aqui para você lá atrás, tem um luto que é pior? Porque eu imagino que o luto de uma mãe é mais dolorido, porque é visceral. É aquele luto que ele é contra aquilo que a gente imagina que seja natural, né? O que seria natural? A pessoa nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. E aquela pessoa que desde pequena já luta contra uma doença grave, e aí ela às vezes não tem recursos para viver, né? Depende de um monte de aparelho e já vive uma vida mais vegetativa, uma vida onde a criança não consegue frequentar uma escola, onde ela muda todo o curso da família, a família toda em função, né? Como é que é viver, você vê o seu filho nessa situação e ele querendo lutar para sobreviver. Lutar para sobreviver, ver ele lutar no sentido de sofrer. Então, é muito difícil você reconhecer que para ele a melhor saída é descansar. É descansar. E é uma dor, todo mundo fala, né? Que é uma dor assim inimaginável. Mas a gente precisa reconhecer que a dor inimaginável é sempre a dor que a pessoa relata sentir. Então, se ela fala, não, para mim doeu e foi dessa forma, e foi maior do que a dor da perda do filho, a gente precisa respeitar, porque para ela ali tem porquê, tem todo um contexto por trás, né? E a gente está falando aqui nesse bate-papo, tanto com uma pessoa que pode estar vivendo esse momento de luto, quanto uma pessoa que pode ter alguém perto vivendo o luto, né? E eu queria realmente trazer luz para esses dois lados, essas duas pessoas diferentes, porque, de fato, muitas vezes nós somos essa pessoa que julga quem está de luto,
quem está vivendo ali o luto, julga as ações, julga o que sente, como a gente falou aqui, você tem que desfazer logo disso, ou você tem que... Não, ninguém tem que Ou nada. já faz um ano, vamos sair. Né? É muito difícil a gente estar no lugar do outro, né? E você fala muito sobre permitir-se fluir entre os polos das emoções, né? Exatamente. Então, como lidar com esses sentimentos considerados proibidos no luto? Porque o luto, essa confusão cognitiva, ele traz confusão de emoções. Então, ao mesmo tempo que você sente alegria, você sente a tristeza. E tem gente que sente raiva. Por que morreu? Exatamente. Por que você me deixou? Então, são fases do luto, mas é importante a gente lembrar que as fases, elas não são lineares. Então, primeiro você tem uma notícia onde você pode negar que aquilo esteja acontecendo. Sim. Aí você fica com raiva. Aí você pede para Deus, Deus, não deixa ele ir. Traz ele de volta e manda eu de volta. Vamos trocar. Né? Até o processo da aceitação começar a acontecer, que ela nunca acontece de 100% de uma forma inteira, né? Vai algum tempo para você entender que aquela dor, ela pode existir dentro de você de outra forma. E é uma dor que rasga, é uma dor que a gente não está acostumado. Eu falei assim, eu nunca imaginava que eu ia sentir isso. Né? Eu não sei se isso, tudo que eu falei, se te remeteu a alguém que você perdeu e que de repente você fala assim, nossa, lembrei de uma pessoa que eu perdi que eu não imaginava o quanto ela ia fazer falta para mim. Eu tive uma pessoa que trabalhou comigo durante 8 anos e ela sempre falava, não, eu preciso operar, eu preciso trocar a válvula do coração e a hora que eu vi, aconteceu dela nos deixar. E eu dependia daquela pessoa para eu trabalhar, para eu deixar minha filha nas mãos dela. Mas não era só aquilo. Era um relacionamento afetivo também e eu não me dava conta do quanto ela era importante para mim. E eu não falei isso para ela. E eu achava que quando ela reclamava de alguma dor, era bobeira, porque imagina, ela tá fazendo tudo, sempre faz tudo pra gente, cuidava da gente, e de repente a gente não tem mais aquela pessoa entre a gente. Eu falo, não é possível que isso aconteceu comigo. Né? E é uma coisa assim que você nunca imagina. A gente fala, a gente pensa em filho, a gente pensa em pai, mãe, marido, né? Ou companheiro. Mas a gente não pensa numa pessoa que tá ali e tá ali todo dia com você e você não se toca que aquela pessoa é importante para você. Que é um colega de trabalho, né? Que é um colega de trabalho. Eu perdi uma colega de trabalho recentemente, muito nova, de acidente, e exatamente isso que você está dizendo. Eu não tinha nem tanto contato com ela, mas eu fiquei, assim, semanas impactada pensando assim, como que eu não vou mais ver? Porque, né, a pessoa tá ali todos os dias com aquele sorriso, te recebendo com um sorriso, ou uma palavra de carinho, porque ela era muito carinhosa, uma menina muito especial mesmo. E aí, exatamente isso que você tá falando, a gente não tem muitas vezes a consciência que a pessoa faz diferença na nossa vida, até você perder, né? E lidar com esse sentimento desconfortável mesmo, né? Dessa perda, da gente se perguntar como, por quê, como assim? Porque qualquer pessoa que eu te ofereça para fazer o papel que aquela pessoa fazia na sua vida, você fala, não, igual ela não faz. Ela fazia um pãozinho assim, ela fazia uma comidinha assada, ai, que saudade que eu tenho disso ou daquilo. E aí vai ficando as memórias boas, né? É difícil até a gente desprender, mas sempre a gente vai lembrar com carinho daquela pessoa. Sim. Então é por isso que a gente fala que a dor, ela transforma e ela vem de uma maneira diferente, né? E aí é importante a gente pensar, o luto antecipatório, ele é para aquela pessoa que teve o diagnóstico, mas ela é um dia para nós também. Um dia nós vamos ter um diagnóstico. Nós sabemos que um dia será a nossa partida. E o que eu vou deixar de legado? O que eu vou deixar da minha vida para as outras pessoas, em memória daquilo que eu fui, daquilo que eu fiz, de como eu fazia, de como eu era. Será que eu vou deixar um alívio ou será que eu vou deixar uma saudade? Exatamente. Que não necessariamente a gente vai deixar saudade. Né? Quando você fala de dor, muitas vezes nós também não racionalizamos essa dor, né? Você falou ali no começo também que sintomas físicos estão presentes no luto, né? Que o luto não fica só
na mente. Não é só um sentimento, né? Muitas vezes ele bagunça sono, apetite, Na verdade, se você energia. fizer os exames na pessoa, você que é da área da saúde também conhece, né? Você vai verificar que a imunidade da pessoa baixa, Vai lá embaixo. entendeu? Então a pessoa ela tem gripes, ela tem pneumonia, ela sente na pele, Uhum. entendeu? Então não é só uma tristeza, não é só uma depressão, não é só a falta que a pessoa faz, né? A pessoa se torna realmente disfuncional em certos momentos, né? Sim. E às vezes a gente até escuta, meu pai foi, logo em seguida minha mãe também partiu. Então a pessoa ela perde tanto a imunidade a ponto dela adoecer, Uhum. entendeu? Doenças autoimunes aparecem, pressão alta aparece, isso é muito comum, porque a pessoa cuida do outro, mas não cuida de si mesma. Isso. E nesse caso, como que você explica para esse paciente que está vivendo esse luto que ele precisa olhar para isso e cuidar Então, disso? eu acho que o que ele menos precisa saber é a minha explicação. Eu acho que ele precisa ser ouvido. Lógico que ele precisa reconhecer que se ele não cuidar dele, ele também pode entrar no processo de morte, né? Mas reconhecer que aquela dor é válida, validar essa dor, primeiro passo. Ele tá com você no consultório, ele vai contar da dor dele, nós vamos falar, ele vai rememorar as situações. Ele vai chorar? Vai. E se tiver que chorar, tem que chorar até rir. Chorar o quanto tempo ele precisar chorar, até rir e transformar aquele choro numa lembrança boa. Então, todos os dias é fazer isso. Se tiver que chorar, mas vai chorar até rir. Entendeu? E a gente colocar no papel as coisas que a pessoa gostava de fazer. Colocar no papel o que ele queria ter falado, que ele não falou. E pensar no que a pessoa podia responder para ele nesse momento. Conhecendo a pessoa tão bem como ele conhece. O que ele te responderia? Ele gostaria de você fazer isso? Ele gostaria que você fizesse diferente? Qual força ele daria para você nesse momento? E aí você vai rememorando e você vai aprendendo a lidar com situações onde ele estava do seu lado, falando o que você tinha que fazer, mas agora ele não está mais, então eu vou fazer como se ele estivesse me falando e ao mesmo tempo eu também vou começar a me ouvir, porque eu também posso decidir minha vida, né? Tem pessoas que falam assim, não é porque eu enviuvei que eu deixei de pensar, que eu deixei de poder decidir algo. As pessoas têm o hábito de falar, ela enviuvou, vamos ajudar ela, vamos falar para ela que não é para ela comprar essa casa, que não é para ela vender a outra, que ela faz assim, assim, assado. E a pessoa fala, não, gente, calma lá, peraí, não é porque eu estou viúvo ou viúva que eu não tenho condição de decidir minha vida. Sim. Então, é chato para a pessoa ela se sentir incapaz também, né? É um momento delicado. Então, ele tem o fluir dos polos, aquela pessoa que perde totalmente a capacidade e aquela que se acha muito capaz. Então, cuidado em tomar decisões muito precipitadas, muito quando a morte ainda é recente, quando a perda foi recente, porque você pode tomar decisões erradas também. Então, às vezes é melhor deixar um pouco a poeira baixar e depois você, com o tempo, vai passando, né? Durante o primeiro ano, a gente ainda falando sobre as datas simbólicas, Sim. Durante o primeiro ano você não vai passar só pelo Natal, você vai passar pelo aniversário seu, aniversário dele, um aniversário de casamento ou alguma data comemorativa que aquilo era importante, que vocês vivenciavam aquele momento, né? A Páscoa ou alguma formatura, ou algum lugar que vocês costumavam ir em determinada época do ano. Então, vai passar por todas as estações, né? Vai ter estação que vai passar de uma maneira que você vai precisar de um aconchego maior, vai ter estação que você vai passar com mais tranquilidade, e vai ter dia ou vai ter momento que, de repente, você passa numa rua e você lembra de algo, e aquilo para você foi muito difícil, você não estava preparado. Então, como se preparar para esses momentos? Como? É igual um preparo de campo, né? Quando você vai jogar em equipe, você não tem que preparar?
Você tem que fazer musculação, você tem que fazer fisioterapia, fazer treinamento. pilates, tem que fazer um treinamento. Então, é como atravessar um rio. Você vai nadar na piscina, você vai praticar todo o treino que o professor de natação passou para você, para quando você for nadar ou no rio, ou nadar no mar, em altas, né, eles falam, ai, como é que foi esse nome? Em águas abertas, Uhum. você tem que ter todo aquele preparo. E chega ali naquele momento, você não lembra mais como é que você faz a respiração para nadar. Você volta, né? Se a sua mente não estiver preparada, o seu corpo até está preparado, mas se a sua mente não estiver preparada, sabendo que você vai passar e vai ser doloroso, mais doloroso, menos doloroso, até diminuir a dor, entrar em contato com aquela experiência, você não vai conseguir. Então, é preciso entender que quem vai estar com você no Natal? Você quer estar com essas pessoas no Natal? Essas pessoas são as pessoas que você escolheu para substituir a pessoa perdida? Ou estavam antes com você e só vai faltar essa pessoa que você perdeu? Como que você vai fazer? Vai fazer uma comida que ele gostava? Vai fazer uma sobremesa que ele gostava? Ou você prefere não fazer? Então, é preciso ouvir você, Antecipar. ouvir o outro, porque às vezes a família quer fazer e você não quer fazer. Às vezes a família não quer, mas você quer, porque você acha importante para você. Então, como entrar num consenso neste momento? O que é menos doloroso? Porque vai ser doloroso, de uma forma ou de outra. Sim. Até ir passando, porque o circuito neural, é importante a gente também falar um pouco de neurociência. Quando a gente cria um hábito, o neurônio ele está acostumado a fazer aquele caminho. Uhum. E quando ele faz o caminho e ele encontra aquele buraco que não tem mais, é como se aquela pessoa não existisse ali, né? Então você vai, você busca a pessoa, opa, não tá. Você olha do lado da cama, não tá. Você vai falar alguma coisa, eu preciso contar. Não vou contar porque ele não tá. Então é um hábito que você tinha. Até você criar novos hábitos e se reconectar, vai um tempo, né? E é doído esse tempo. Então, o que você pode fazer? Descobrir novas receitas? Como? Novos esportes? Um ciclo novo de amizade? Aonde que você pode encontrar isso? Aprender algo novo. Tem pessoa que está mais aberta a isso porque já era mais aberta ao mundo. Tem pessoas que são mais abertas a isso. Tem pessoas que já são menos abertas, já são mais fechadas, né? Mais retraídas. E se ela encontra a paz naquele cantinho dela, se para ela tá tudo bem e tá trazendo funcionalidade para a vida, ela vive bem daquela forma, por que você vai mexer, né? É muito, muito difícil esse assunto, porque você tá falando e eu tô, assim, buscando aqui quantas vezes eu já me peguei errando, né, de querer ajudar e a pessoa muitas vezes não quer ajuda, né, naquele momento, né, como você falou, ela quer só ficar quietinha, recolhida no canto dela, curtindo o momento dela. E às vezes a gente quer tirar a pessoa dali na força. Né? Tipo, não, você não vai ficar aí sofrendo, vem aqui. A gente quer tirar a pessoa, né? E aí só atrapalha o processo dela, né? Então, e como que eu, no caso, posso descobrir como lidar com o luto do outro? Como que eu posso... Eu acho que é como eu chegar pra você, Valéria, e falar assim, Valéria, que comida você quer comer hoje? É diferente de eu falar assim, eu fiz... coxinha hoje. Uma coxinha pra você. E você não come fritura, você não come frango. E aí você fala, nossa, eu comi por educação, mas eu não gosto de coxinha. Então eu tenho que pensar no que a pessoa gostaria para ela e não para mim. Entendi. Né? Então, você gosta de comer
uma sopinha de fubá, assim, assim, assado. Ah, eu gosto. Ah, então tá. Então eu vou fazer pra você, porque eu gosto e eu imaginei que você pudesse gostar também. Então é diferente a forma como você Entendi. aborda. Uhum. Entendeu? Olha, que tal? Ai, não, eu não quero. Tá bom, você não quer esse. Então, o que que você gostaria? O que que eu posso fazer para te ajudar? É uma comida? Ou só de eu ficar aqui com você tá bom? Ah, só de você ficar aqui. Você quer que eu coloque uma TV? Você quer que eu coloque um filme? Quer que eu coloque uma música? Porque às vezes a gente fala, vamos colocar uma musiquinha e a pessoa não quer ouvir a Uhum. música, né? É o que ela menos quer naquele momento. Perguntar, então, Tá. e compreender que o gosto do outro pode não Uhum. ser o que eu gosto, É, né? porque, volto a falar, a confusão cognitiva é tanta que a pessoa não suporta ouvir a música, às vezes. A pessoa não suporta ver a foto. Então, vamos compreender, se ela não suporta, é porque fisicamente aquilo para ela é muito dolorido, é muito custoso. Então, vamos fazer o que ela suporta. Se é deitar na cama naquele momento, vamos deitar ali com ela, conversar. O que que você quer falar? Você quer falar dele? Vamos falar dele, vamos falar, vamos rememorar, vamos falar as coisas boas, né? Uhum. E aí, vamos dando sequência. A pessoa precisa querer estar com você. Se você oferece um olhar para ela, ela vai querer estar com você, mas ela não precisa ouvir nada. Entendi. Você diz algo também que para mim faz muito sentido, que é a dor não desaparece, a dor se transforma. O que muda quando a pessoa para de lutar contra a dor e começa a caminhar com ela? Eu acho que é como até aquele depoimento que eu mostrei para você da minha paciente que autorizou até eu ler. Se a gente tiver uma ainda oportunidade, eu posso fazer isso. É como você colorir a vida novamente, né? A vida passa a não ter cores, fica tudo cinza, preto e branco. E aquilo que era bonito, aquele mundo colorido, se transforma e você se vê nele e não vê saída. Aos poucos, conforme você vai se permitindo a experimentar coisas novas, mas isso vai acontecendo de forma natural, como um respirar. Sabe, uma necessidade de ir até ali na esquina, uma necessidade de ir ali comprar algo na quitanda, no hortifruti, e de repente se deparar com algo novo, se interessar por aquilo, ou se interessar por conversar com outras pessoas, se interessar para dançar com as amigas, ir num bingo. E aí depende da religião que a pessoa tenha, ou depende do nível de amizade que essa pessoa tenha, ou até da família. Às vezes tem um filho que mora fora, se permitir viajar, ir até a casa do filho, e aos poucos a pessoa vai se reconectando com o mundo e de repente ela vai vendo cores, né? Aquilo vai voltando a aparecer. Nossa, gostei. Ah, eu fui, fiquei só um pouquinho. Depois eu vou de novo. Uhum. Ah, vou ficar mais. Apesar da dor, né? Apesar da dor, entendeu? Respeitando a memória, se respeitando e sabendo que o corpo tá dando conta daquilo, né? É como um caminhar. De repente, você se vê sempre nas mesmas ruas, nas mesmas avenidas, e aí, de repente, você tem que se reprogramar. Recalcula, põe no Waze e muda de rota, né? Ressignificar, né? Você tem É, uma parábola para contar isso. sobre essa ressignificação, né? Então, posso ler a parábola? Pode ler, pode. Deixa eu ler aqui. É engraçado que para gente que não está passando pelo luto, às vezes é mais fácil falar, né? E, e a gente às vezes quer dar conselhos sobre a dor do outro, mas como você está dizendo aqui, não é sobre a minha história, sobre o que eu Conselho senti, é o que a né? pessoa menos quer Menos ouvir. quer, né? Aliás, eu acho que todo mundo, em qualquer situação, não é só na situação do luto. É verdade. A vida ela é baseada na experiência, não no conselho que a outra pessoa dá. Ela pode até aprender com esse conselho, mas ela vai fazer da maneira dela, né? Assim, é aquilo que ela dá conta. Muito bom É. isso. Gravou aí, Lô? É. Hoje eu tô com uma visita aqui
nos bastidores, né, Wender? Uma visita muito especial aqui, minha filha. Obrigada, Deixa eu achar Elô. a parábola aqui agora, Ela veio né? substituir o Bruno. É uma parábola muito antiga, tá? Sem autoria definida, mas cheia de sabedoria. Conta-se que um homem, devastado pela dor da perda da esposa, procurou um mago, um sábio. Ele disse: "Eu não aguento mais sofrer. Tira essa dor de mim." O mago respondeu: "Eu posso fazer isso, mas para que a dor desapareça completamente, eu precisaria tirar também todas as suas memórias dela." Né? O homem ficou em silêncio e perguntou: "Se você tirar as minhas memórias, eu deixarei de sofrer?" E o mago respondeu: "Sim, mas você também deixará de amar, de lembrar, de reconhecer quem você foi ao lado dela." Depois de um longo silêncio, o homem respondeu: "Então não. Prefiro aprender a viver com a dor do que viver sem a memória do amor que tivemos." Então, Tô arrepiada é o aqui, gente. vínculo, né, que a gente cria. E tem tanta gente que não cria vínculos na vida, né, que prefere não criar, que tem medo de viver. Tirar a dor, É. se for pra esquecer, não, muito obrigado, né? É. Então, eu preciso aprender a viver com a dor. Eu acho que a gente também precisa pensar nisso até na questão da medicalização. Que as pessoas hoje querem remédio para tudo. Sim. Né? E quando a gente fala em tomar um remédio para esquecer isso, é a gente cuidar desse sintoma, mas a gente não vai cuidar da dor, não vai cuidar de como que eu vou fazer agora com a minha vida. Vai esquecer a pessoa? Não vai esquecer a pessoa, porque aquilo foi muito bonito. São histórias que a gente vive, né? E é isso. O medicamento só serve para dar uma anestesiada, mas ele não vai tratar, né, Ele a não causa, vai tratar. porque não vai trazer de volta, né? Eu acho que é um olhar multidisciplinar que a gente precisa ter nesse momento, né? Mas uma rede de apoio, amigos, é um fato, assim, determinante na vida da pessoa, que pode ajudar muito. E nós, como amigos, também devemos ter essa consciência. Como você falou também lá no começo, que dá uma ligação, né? Mesmo que não precisa dizer nada, não precisa você querer dar um conselho, então, né? O seu conselho, então, hoje é esse, né? Não queira dar conselho, né? Eu acho que, caso. assim, é importante a gente estar falando de fim de ano, né? A gente sempre pensa em comprar uma lembrancinha para alguém, fazer algo para outra pessoa, comprar, como é que fala? Adotar alguma criança da creche, né? Acho que a gente também podia pensar nisso. Quem que eu posso ligar? Não mandar uma mensagem, mas ligar, falar com alguém que eu sei que perdeu alguém. Que não perdeu agora, mas que tenha perdido há um ano. Ou, sabe aquela pessoa que... Porque no início todo mundo olha, todo mundo ampara, depois todo mundo esquece. É verdade. As pessoas, né, vão para suas vidas, vão para os seus afazeres e esquecem que aquela pessoa pode estar precisando de uma palavra. De uma palavra. Né? Que não precisa ser muito, é só uma ligação. E escutar. E para quem está ouvindo agora e já sente o aperto no peito, né? Que, eu não gosto do Natal. Para essa pessoa que fala assim, né? Não passar por isso agora, né? Quais são as estratégias possíveis? Eu acho que a gente precisa pensar em como para aquela pessoa ela poderia dar um significado. Se é escrevendo uma carta, deixando na árvore, colocando uma foto na árvore e pensando profundamente, fechando os olhos e pensando o que aquela dor representa para ela. Se aquela pessoa que ela perdeu era tão grande, que ela pode colocar essa pessoa nessa dor para completar essa dor dela. Porque a pessoa, ela pode estar com ela simbolicamente, espiritualmente, dentro dela. Sim. Ela não existe mais em carne e osso. Mas o que te sustenta nesse momento? O que a gente pode pensar? Da gente fazer uma viagem em pensamento com essa pessoa, estar ao lado dessa pessoa, viver um momento, nem que seja um pouco por dia com aquela pessoa. Esse é o meu momento com ela. Então eu tô aqui para matar um pouquinho da saudade. E aí vamos fazendo os rituais que a pessoa se permitir, que a pessoa conseguir fazer. Né? Eu acho que criatividade todo mundo tem. Tem um caso de uma das pessoas do grupo de luto que estava comigo lá ainda perto da pandemia, que ela perdeu uma filha. E ela gostava muito de jardim. Ela tinha um terreno e o marido dela
sempre fazia poesias. O marido na poesia e ela cuidando das plantas junto com o marido. Então ela fez os jardins da filha. Ela criou os jardins da filha. Então, às vezes ela mandava vídeos e mostrava, olha só como é que tá o jardinzinho dela aqui hoje. Hoje saiu uma florzinha nova. A gente tá na expectativa da outra sair também. A gente plantou aqui tal flor agora. E aí você vai cultivando em memória da pessoa. Tem gente que já adota uma criança. Tem gente que vai na creche fazer trabalho voluntário. É aquilo que você sabe fazer, mas com amor. É o amor que vai curar aquele amor que você sente pela outra pessoa. Que lindo isso. E se você pudesse deixar uma única mensagem para quem está vivendo o Natal com saudade, com silêncio ou dor, o que você diria para essa pessoa agora? Eu diria que saudade só sente quem amou. Se você sente saudade, é porque você amou. E assim, a gente tem que ter essa consciência, né? De que vale a pena viver cada dia com amor, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Se a gente viver como você disse lá no começo, né? Com a consciência de que a vida é finita. É a única certeza que a gente tem, né? Se a gente soubesse que vai partir amanhã, aquele que você ama, que está do seu lado, você agiria diferente hoje? Eu acho que todos agiriam diferente. Então. Agora, tem gente que dá conta de fazer diferente e tem gente que já age de uma maneira contrária que precisa ser respeitada, que não dá conta de entrar em contato com isso. Às vezes a pessoa é tão forte ou é tão fraca que não consegue entrar em contato com isso. E a gente precisa respeitar também, porque cada um é de um jeito, é a sua maneira. É o que você viveu, né? Que somou aí na sua vida toda, né? Isso. E antes de encerrar, eu quero agradecer profundamente você que ficou aqui até o final. Ouvir um episódio como esse exige presença, sensibilidade e coragem. Se esse conteúdo tocou você, saiba que sentir não é fraqueza, é humanidade. O Podlight nasceu para isso, para trazer conversas que não passam por cima da dor, mas que sentam ao lado dela. Porque cuidar da saúde também é cuidar do que não aparece nos exames, mas pesa no coração, né, Angélica? Angélica, quero te agradecer, muito obrigada por conduzir aqui essa conversa com tanta verdade, respeito e acolhimento. Falar de luto é falar de amor, como ela acabou de dizer aqui, falar de vínculo e de continuidade da vida. E você traduziu isso com muita sensibilidade. Muito obrigada. Agradeço também ao nosso patrocinador deste episódio, a PharmaShop, que é uma farmácia que acredita em saúde integral, saúde personalizada e humana, onde a gente entende que corpo, mente e emoções caminham juntos e que nenhuma fórmula faz sentido sem escuta, sem cuidado e responsabilidade. E se você sentiu que esse episódio pode ajudar alguém, compartilhe. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é saber que não está sozinha. Obrigado por caminhar com a gente aqui. Angélica, obrigada mais uma vez. Obrigada, Valéria, pela oportunidade e parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Tenho certeza que vai chegar aí no coração das pessoas. Eu acredito. Esse episódio aqui me emocionou. Gente, um beijo e até o próximo Podlight. Até mais.